O Natal é a festa religiosa mais comemorada do mundo. Não há nenhuma festa religiosa que seja tão comemorada como o Natal. Não é a data mais comemorada do mundo por causa do Dia de Ano Novo, que na maior parte dos países é comemorado em 1º de janeiro. Como assim, na maior parte? Existem muitos calendários no mundo. O que nós utilizamos é o mais usado. É usado em mais países do mundo. Mas existem muitos outros calendários, como o calendário judaico, por exemplo, né? Que celebra o Ano Novo, Hanukkah, como eles chamam, Lucas 2. Então, depois da chegada do novo ano, que é celebrado em todas as nações, o Natal é a festa mais celebrada de todo o mundo. Nós sabemos que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de janeiro. Vou trocar aqui para ver se melhora o microfone. Estão os dois desligados. Não é o microfone. Mas eu vou tentar. Oi. Nós sabemos que o nosso Senhor não está com eco. É melhor voltar para o outro, né? Obrigado. Nós sabemos que o Senhor não nasceu no dia 25 de dezembro. É muito provável que ele tenha nascido, na verdade, em outubro. É muito mais provável que ele tenha nascido em outubro, tá? Mas, de fato, a Bíblia não diz qual foi o dia exato e a gente não tem como ser preciso. Seja qual for o dia do nascimento do Senhor, o importante é que a gente separe um dia no ano para comemorar, tá? O nascimento do Senhor. Porque na Bíblia não houve uma festa tão comemorada como o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi celebrado por quase 2 anos. Nunca uma festa nas Escrituras durou tanto tempo. Como é que a gente sabe disso? Pelo texto de Mateus, que o irmão Ramos leu no início. Mateus capítulo 2. Esse texto que nós vamos ler agora, de Lucas 2, fala da aparição dos anjos aos pastores. E os pastores de ovelhas, literalmente pastores, né? Não pastores evangélicos, chegaram e encontraram o menino Jesus recém-nascido poucas horas depois. Os magos não. Então aquela cena que a gente se acostumou a ver nos presépios de Natal, Maria, José, o menino Jesus, alguns animais, alguns pastores e os magos, aquilo ali, aquele encontro nunca existiu. Quando os magos chegaram, Jesus não era mais um recém-nascido com poucas horas de nascido. Quando os magos chegaram e viram o menino Jesus, ele já era um menino grandinho, como a gente diria. Já estava aprendendo a andar, já talvez até falasse algumas palavras. E a gente sabe disso porque Herodes, mentindo, disse para os magos, os sábios, que gostaria de adorar o rei dos judeus, que era Jesus, o recém-nascido. E falou para os magos: depois de vocês adorarem o menino Jesus, o rei dos judeus, voltem e me digam onde ele está para que eu possa ir adorá-lo. O que era mentira. Ele queria ir lá e matar o menino para que não houvesse uma revolta em Israel. E quando Herodes percebeu que os magos não retornaram, ele mandou que matassem as crianças, os meninos, lá de Belém, de 2 anos para baixo. Por que de 2 anos para baixo? Porque já fazia muito tempo que Jesus tinha nascido. Então Jesus ainda não tem 2 anos, né? Mas para que ele não para que não desse errado o seu plano de matar o Salvador, de matar o Messias, ele chutou para cima, 2 anos. Se Jesus fosse recém-nascido, com poucos dias, ele teria dito 1 mês de vida, com 3 meses, matem os meninos de 3 meses para baixo, 1 ano para baixo, mas ele não fez isso. E ele não era burro, né? Ele mandou matar de 2 anos para baixo, porque Jesus já devia estar chegando ali mais ou menos 1 ano e meio de nascido. Então Natal é a festa mais celebrada de todas nas Escrituras, o nascimento de Jesus.
Quando os magos chegaram a Jerusalém e perguntaram a Herodes onde o rei havia nascido, Herodes chamou alguns rabinos e perguntou: onde é que vai nascer o Messias? E eles disseram: vai nascer em Belém. Citaram a profecia de Miqueias 5:2, e eles foram até Belém. De Jerusalém para Belém dá em torno de 9 quilômetros, é pertinho, 9 quilômetros apenas. Então, por isso, independente da data, nós devemos celebrar o nascimento do Senhor. Há cristãos que não celebram, que dizem que é pecado comemorar o Natal, porque outras divindades, divindades pagãs, são celebradas na noite de 24 para 25 de dezembro. É verdade, mas só por causa disso a gente vai fazer culto no dia 13 de junho, que é comemorado o dia 12 ou 13 de junho, que é comemorado o dia de Santo Antônio, ou no dia 8 de dezembro, que é comemorado o dia da padroeira do Brasil, e em outras religiões chamam ela com outro nome também, 8 de dezembro. A gente vai fazer culto por causa disso? Nós não estamos celebrando as divindades pagãs, nós sabemos a quem estamos celebrando, a quem estamos cultuando. Estamos cultuando o Senhor Jesus Cristo, de janeiro a dezembro, do início ao fim do ano. Essa é uma data que a gente separa para lembrar que Ele encarnou, que Ele veio, desceu do céu, viveu como um de nós, que Ele comeu como qualquer judeu de sua época, que Ele chorou como qualquer bebê da sua época, que Ele fazia as suas necessidades como qualquer criança, que Ele aprendeu a andar, deve ter levado algumas quedas para aprender a andar, não teve nada mágico não. O parto de Maria deve ter doído, como qualquer parto natural. Ele aprendeu a falar, aprendeu a comer, primeiro aprendeu a mamar, obviamente, depois aprendeu a comer, foi crescendo, e depois foi alfabetizado, depois começou a trabalhar, trabalhou com seu pai, e só aos 30 anos é que começou o seu ministério público. Mas muita coisa aconteceu nesses 30 anos. Então vamos ler aqui o texto de Lucas capítulo 2, do 1 ao 20, que diz o seguinte: naqueles dias saiu um decreto a parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam, os pastores, ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém. Meus irmãos, esse é o relato de Lucas.
Esse é o relato da noite em que o Senhor nasceu. Os pastores, como eu falei, chegaram horas depois de ver os anjos, horas depois de saber que Jesus havia nascido, e viram ali aquele menininho enroladinho numa manjedoura, né, um lugar onde colocavam comida para os animais. Claro, devem ter limpado, obviamente, enrolaram ele, protegeram e transformaram aquilo num berço, né? O nascimento de Jesus é o mais importante de todos os nascimentos que se tem notícia na história da humanidade. E há pelo menos algumas razões para isso aqui, né? Primeiro, por que o nascimento de Jesus é o mais importante do mundo? Ele foi prometido por Deus. Quando o homem pecou, Deus prometeu que enviaria um homem normal, nascido de uma mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E ali em Gênesis 3,15 nós vemos a primeira promessa de um Messias, a primeira promessa messiânica, a primeira promessa sobre o Salvador. Jesus também foi profetizado pelos profetas ao longo dos séculos do Antigo Testamento, e o último deles está nas páginas do Novo Testamento, que foi João Batista, e profetizou sobre o Messias. Ele foi profetizado pelos profetas. Ele foi aguardado pelo mundo. O mundo todo imaginava, esperava que chegasse um Salvador. Esses magos que foram adorar o Senhor, eles não eram judeus, mas havia se espalhado a notícia de que Deus enviaria um Salvador ao mundo. Talvez eles tivessem ido da Babilônia, da antiga Babilônia, para Israel, para procurar o Messias. Talvez eles tenham tido notícia de um Salvador quando o povo de Deus esteve cativo na Babilônia por 70 anos. É uma hipótese, é uma possibilidade. Em quarto lugar, ele foi temido pelos reis. Um simples bebê foi temido por Herodes, ao ponto de Herodes querer matá-lo, porque sabia do poder que esse Messias tinha. O povo judeu estava esperando ele. Ele também trouxe alegria aos pecadores. Ele é o Salvador dos pecadores. Era bom que fosse alguém ali, desse um oi para a garotada, por gentileza. Ele trouxe esperança aos sofredores, os pobres que estavam sendo oprimidos nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu, oprimidos pelo Império Romano, oprimidos pelos impostos altos que tinham que pagar, pelos próprios judeus, como Mateus era um cobrador de impostos, Zaqueu também. Então a cobrança e o pagamento de impostos é justo, se for justo, mas eles costumavam cobrar várias vezes aquilo que já havia sido pago. Então eles estavam esperando que o Salvador viesse resolver essa questão. Jesus também foi enviado por Deus Pai. Deus o enviou ao mundo, e a Bíblia diz que ele foi enviado para morrer por todos antes da fundação do mundo. No seu plano eterno de redenção, Deus já havia decretado que Jesus Cristo morreria em favor de toda a humanidade. Ele foi celebrado pelos anjos. Aqui no seu nascimento vemos que os anjos estavam cantando para o seu louvor, e os pastores viram aquilo e se maravilharam. É interessante que quando Jesus nasceu foi de noite, né? Pelo menos o aviso foi à noite que os pastores receberam, e houve luz. Ele trouxe luz no meio das trevas, figurativamente falando, mas a própria criação celebrou a chegada de Deus em carne. E é interessante também que quando Jesus foi crucificado, 33 anos após isso aqui acontecer, era de dia, era 3 da tarde, e houve trevas, houve escuridão, do meio-dia às 3 da tarde. Agora a criação estava triste. E em décimo lugar, Jesus veio, Deus veio morar no mundo, ele se fez como um de nós. Nessa passagem de Lucas, há muitas lições aqui, e há outros textos que falam sobre a chegada do Salvador ao mundo,
Mas desse texto exatamente que nós lemos, eu gostaria de destacar 3 lições que servem para nós sobre o nascimento mais importante do mundo. A primeira lição é que Jesus nasceu de maneira humilde. Isso pode ser notado pelos versículos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus não era, Maria e José não eram o casal mais pobre do mundo, como às vezes se pinta, né? Eu gosto daquela música Noite Feliz, ela é bonita, realmente, mas tem uma parte dela que eu detesto, que é: ó pobrezinho nasceu em Belém. Não era assim também, irmãos. Ele não era um pobrezinho, como um coitado que nasceu ali de qualquer jeito. Não. José tinha dinheiro para se hospedar, mas como o recenseamento estava em vigência, as pessoas tinham que ir até a sua cidade de origem para se cadastrar, para fazer um censo. Belém, que não tinha muitos hotéis naquela época, como a maioria das cidades do mundo, não tinha muitos hotéis, estava lotada. E nas casas que eram transformadas em hotéis, e nas casas de maneira geral, naquele tempo em Israel, havia um lugar protegido, coberto, onde o proprietário da casa guardava os seus animais. Não era um estábulo grande de uma fazenda dessas modernas que tem hoje. Mas Deus fez com que tudo isso convergisse para que a pessoa mais importante de todos os tempos nascesse num lugar simples, talvez até um pouco mal cheiroso. Jesus teve um nascimento humilde. Irmãos, a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes a gente acha que é mais importante do que alguém. Sei lá, por causa do nosso emprego, talvez por causa de alguma posse que a gente tem, um carro ou uma casa, talvez por causa do nosso conhecimento, talvez por causa da posição que a gente ocupa na sociedade ou na igreja, talvez. Mas, irmãos, todos nós somos iguais perante Deus. Eu sei que a Constituição brasileira, como a Constituição Federal de outros países, diz que nós somos todos iguais perante a lei. Mas a gente sabe que isso é pura letra morta, não é? Não passa do que está escrito ali. Porque a gente sabe que tem alguns que são mais iguais do que outros. Aos olhos dos homens é assim. Mas aos olhos de Deus, todos somos igualmente importantes para Ele. Nós nem somos pessoas, seres que não têm a menor importância, nem somos as pessoas mais importantes do mundo. Nós somos portadores de dignidade, fomos criados à imagem de Deus. Os gatos, os cachorros, os animais que estão em extinção não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi, o ser humano foi. No entanto, entre nós não há ninguém mais importante do que o outro aos olhos de Deus. Se Jesus teve um nascimento assim, talvez alguém aqui tenha nascido em berço de ouro. Realmente, quando eu nasci, a minha família tinha mais posse, meus 2 avós pelo menos, né? Hoje em dia não está assim. Praticamente todo mundo teve algum avô que era para ter sido rico, né? E fez alguma besteira na vida, né? Meus 2 avós fizeram isso. Graças a Deus, eles têm o que comer. Um está bem de vida, graças a Deus. Outro nem tanto, mas tem moradia, tem alimento, que bom. Irmãos, Jesus nasceu de maneira humilde. Será que Deus não poderia ter feito com que o seu filho nascesse no maior palácio do mundo, que fosse alimentado com a melhor comida, a mais cara de todos os tempos, que tivesse um berço de ouro, talvez até literalmente? Claro que podia. Deus tem poder para fazer o que Ele quer, mas Ele quis que Jesus nascesse de maneira humilde, e assim foi. E que isso sirva de exemplo para nós,
A gente não teve como escolher como nascer, né? E a gente, se puder, dar o melhor para os nossos filhos. Mas a gente deve andar com humildade diante de Deus e diante dos irmãos. Como é que a gente pode exercer essa humildade? Humildade é como um perfume. A gente coloca, até talvez sinta o cheiro ali, né, quando está colocando, depois a gente não sente mais. Só quem sente é o outro. Se o perfume for forte, se o perfume for bom, quando a gente chega perto de outra pessoa, ela sente. Mas quem está usando não sente mais. Então, no momento que a gente pensa, como eu sou humilde, já revelou quão orgulhoso é no seu coração. Mas a gente pode se programar para tratar as pessoas com igualdade. Por exemplo, saudar um boa noite o garçom que serve a nossa mesa num restaurante ou numa lanchonete. Agradecer pela pessoa que limpa a empresa onde a gente trabalha ou o lugar onde a gente mora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essas pessoas que são consideradas invisíveis pela sociedade, como é que a gente as trata? Elas são invisíveis para nós também? Segundo lugar, Jesus foi adorado pelos anjos. Isso aqui está nos versículos 13 e 14. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Jesus foi adorado pelos anjos. Os anjos eram personagens tão importantes para os crentes do primeiro século, que foi necessário, na carta aos Hebreus, que o autor colocasse lá, logo nos primeiros capítulos, que Jesus é superior a Moisés, o maior dos profetas do Antigo Testamento, e até mesmo superior aos anjos. Para nós, hoje, parece besteira. Claro que Jesus é superior aos anjos. Isso não se discute. Mas para os primeiros crentes que vieram do judaísmo, isso foi um problema. Eles precisavam entender quem de fato é Jesus, superior a tudo e a todos, inclusive aos anjos. Jesus criou os anjos, diz lá em Colossenses capítulo 1, e os anjos o adoram desde sempre. Os anjos adoram a Trindade Santa e Bendita. Os anjos adoraram aqui o Senhor, anunciaram o seu nascimento, e esse é mais um fator que aponta para a importância do nascimento de Jesus Cristo. Ele foi anunciado pelos anjos. Quando eu nasci, não teve anjo nenhum anunciando a ninguém. Quando vocês nasceram, tenho certeza que também não teve. É claro que teve muita alegria quando nós nascemos. Pessoas festejaram, comemoraram, algumas se preocuparam como iam nos sustentar, não é verdade? Mas não teve anjo anunciando. Mas quando Jesus nasceu, teve anjo anunciando. Porque o nascimento de Jesus é o mais importante de todos os tempos. Por isso devemos celebrá-lo. Jesus foi adorado pelos anjos. Terceiro lugar, terceira lição, podemos tirar para nós essa passagem, está nos versículos 15 a 17. Os pastores também o adoraram. Veja comigo de novo, versículo 15 a 17, que diz assim: e logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, contaram a todos os que lhes havia sido dito sobre o menino.
Meus irmãos, esses pastores agiram com pressa para adorar o Salvador. Algumas vezes na vida a gente precisa ter paciência. Aquele que escreveu o Salmo 40 disse: esperei com paciência no Senhor. Às vezes a gente espera algumas coisas em Deus com paciência, né? Às vezes a gente espera porque é o jeito, a gente espera sem paciência. Essa semana eu estava dizendo para minha esposa sobre uma coisa que eu estou esperando de Deus. Olha, falei para ela, tem uma coisa que um salmo que eu não poderia ter escrito, era o Salmo 40. Eu não estou esperando com paciência, estou esperando porque é o jeito. Estou esperando porque Deus disse, não vai acontecer, e acabou-se. E às vezes acontece isso também. Então às vezes Deus quer de nós paciência, calma, tranquilidade, mas às vezes Ele quer pressa. E esses pastores entenderam que era necessário essa pressa, porque já tinha esperado muito. Jesus já havia sido prometido desde que o pecado entrou no mundo, quando Deus saiu dando as condenações para Adão, Eva, para a serpente, para a criação como um todo. Deus falou que enviaria o Messias, o Salvador, e era hora de adorá-lo. Irmãos, é hora de adorar a Deus também, com pressa. É lamentável que tenhamos apenas 13 pessoas aqui hoje no culto de Natal. É lamentável. Eu sei que a maioria não viajou, porque não pode viajar. Eu sei que se tivesse jantar, eu suponho que talvez as cadeiras estivessem todas cheias. E às vezes nós queremos buscar mais o pão da terra do que o pão do céu. Às vezes a gente quer mais encher o nosso estômago do que alimentar o nosso espírito. Mas quando vierem as tribulações, é com o espírito fortalecido que nós vamos aguentar. Se a gente estiver só com a barriga cheia, a gente não aguenta. Mas quando a gente está alimentado espiritualmente, aí vem a tribulação, e aí é como aquele salmo diz que a vida do justo, daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus, é como a palmeira que balança para um lado, pende, balança para o outro, pende, mas não cai, porque o Senhor nos sustenta. Devemos buscar Deus como aqueles pastores que saíram apressados para adorá-lo. Eu fico imaginando, o texto não diz quantos eram, né? Talvez fossem 2, talvez fossem mais, muito provavelmente eram mais de 3 vizinhos ali que cuidavam das suas ovelhas, estavam no campo à noite. Essa é uma das razões para acreditar que não aconteceu em dezembro, 25 de dezembro, tá? Pode até nevar em Israel, é muito frio, muito frio. Então os pastores não levam as ovelhas para pastar à noite em dezembro em Israel, mas em outubro sim. Fico imaginando a conversa que eles devem ter tido. Vamos, guarda aí, tranca, ela já está alimentada, depois a gente bota o papo em dia. A gente conversa no caminho. Era noite, irmãos. Será que eles foram a cavalo? Se foram a pé? Qual será a distância que eles estavam de Belém? A gente não sabe. Mas eles não tinham as facilidades que nós temos hoje. Eles não tinham iluminação pública como nós temos hoje. Eles não tinham estradas muito pavimentadas, não tinham carros motorizados, mas com carroças. Mas era mais rápido e só com cavalo ou jumentinho. Mas eles foram adorar o Senhor. Aquele parto que a gente não sabe quanto tempo durou. Talvez Maria tenha tido a ajuda de alguma parteira, a parteira lá de Belém, ou alguma mulher lá da hospedaria mesmo. Ela deve ter tido dificuldades, porque era o primeiro filho, então não sabia como é que a banda tocava. Talvez José tenha ajudado no parto, mas quando os pastores chegaram, viram Jesus bem enroladinho, num bercinho, que era manjedoura, improvisaram um bercinho. Deve ter sido só aquela noite, muito provavelmente. E eles foram adorar.
porque eles entenderam que era uma revelação de Deus. E nós, irmãos, como temos adorado a Deus? Temos adorado a Deus com pressa, digo, com afinco. Essa pressa foi para se deslocar até onde Jesus estava, né? O que é que a gente faz no nosso dia a dia? Como é que a gente leva o nosso dia de adoração a Deus? Os antigos judeus, dos tempos dos Salmos, dos tempos de Davi, às vezes tinham no bolso e às vezes já tinham decorado um trecho de 15 hinos, que era do Salmo 120 ao 134, chamados Cânticos de Degraus, que eles cantavam quando iam para Jerusalém na época da Páscoa, que durante o dia, durante seus afazeres domésticos, iam cantando, louvando a Deus. A gente canta para Deus durante o nosso dia, a gente ouve a palavra, bota no celular, no computador. Eu passo o dia praticamente todo com o computador ligado. Até 1º de janeiro eu estou de recesso, não estou descansando mais, mas eu passo o dia todo com o computador ligado, sempre fazendo uma coisa ou outra. Eu prefiro computador a celular, a smartphone, né? Eu acho que é melhor teclar com 8 dedos do que com um só. Eu só teclo com um dedo no smartphone, e é com indicador. É melhor teclar com 8 dedos. A gente pode colocar uma mensagem bíblica para tocar, uma pregação, uma boa pregação, um bom estudo bíblico. A gente pode botar a Bíblia para ouvir. Tem aplicativos diversos. Quem quiser saber, que não sabe, procure o que eu digo, manda o link no grupo da igreja, se for o caso, mando para vocês. E o verso, tem várias versões bíblicas. Às vezes eu estou com um pouco de sono, coloco e o cara vai lendo lá a Bíblia, capítulo a capítulo. O texto que você escolher vai ser lido. Como é que nós temos adorado a Deus? Como tem sido o nosso dia a dia? É claro que eu não faço isso o dia todo, todos os dias. Eu ouço outras coisas, aprendo outras coisas, converso com pessoas, brinco com a minha gata, converso com a minha esposa, resolvo minhas coisas, trabalho. Mas aquilo que a gente alimentar é o que vai vencer a batalha no dia da adversidade. Para concluir, irmãos, eu quero dizer que o Natal é a festa religiosa mais celebrada do mundo. E assim deve ser. Infelizmente, a Bíblia tirou Jesus do Natal. Nos filmes natalinos, nos programas de TV, se fala sobre o espírito natalino, sobre presente, confraternização, estar com a família, ceia de Natal, mas não se fala sobre Jesus. No começo do mês eu estava assistindo um episódio de Shrek do Natal. Não se fala em Jesus, em nenhum momento. Será que vai falar? Eu fiquei pensando, né? Ainda o único que ainda fala sobre Jesus no Natal, de uma maneira ou de outra, é Danilo Gentili, que é um cristão desviado do Evangelho. Orem por ele. Eu oro por Danilo de vez em quando. Orem por ele. Ele é o único que ainda fala que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Dos que eu vejo, não sei dos que vocês veem. O Natal fala sobre o nascimento do nosso Salvador. É claro que com o seu nascimento, ele não nos justificou, ele não nos salvou, mas ele teve que nascer para viver e um dia conscientemente morrer. Ele fez isso, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, ele também nos garantiu inúmeras bênçãos. Eu quero, para concluir, alistar apenas 5 delas. Com a ressurreição desse Jesus, que um dia nasceu mesmo, historicamente aqui na terra, morreu e ressuscitou, ele nos garante o perdão dos pecados. Todo que crê nele tem o perdão dos pecados. A culpa é lançada fora. A gente põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. A gente dorme sem culpa, porque a nossa culpa a gente lança em Cristo, que nos remove o peso da culpa, porque ele também nos remove o pecado. Ele nos deu plena comunhão com Deus. Onde a gente estiver, a hora que a gente estiver, fazendo o que a gente estiver fazendo, a gente pode falar com Deus, trabalhando, namorando, se divertindo, jogando bola. Pode falar com Deus. Numa adversidade,
A gente coloca a nossa adversidade, nosso problema diante de Deus. Também no momento de alegria, quando a gente consegue algo, uma conquista, chamemos Deus também para nos alegrar, se alegrar conosco. Vamos repartir com Ele nossa tristeza, mas também nossa alegria. Vamos falar para Ele sobre os nossos fracassos, mas também sobre as nossas vitórias que vêm das mãos dEle. Nós somos, em terceiro lugar, comprados por Deus. Antes, nós éramos propriedade de Satanás. Estávamos mortos na nossa relação com Deus, ou seja, separados da comunhão. Mas Jesus, pela sua ressurreição, nos comprou com seu próprio sangue e somos propriedade de Deus. Somos dele. E ninguém nos toca, como diz lá na primeira carta de João, se Deus não permitir, ninguém nos toca. Somos dele, propriedade dele. Quarto lugar, com a sua ressurreição, também sabemos que o sofrimento nessa terra terá fim. Como Paulo escreveu, se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Vim conversando no carro com o Eduardo, ele falando que tem visto cada vez mais, acredito que todo mundo aqui também tem visto isso, as pessoas preocupadas exclusivamente com o dia de hoje, com o presente, e o amanhã que se dane. Um dia prestaremos contas da nossa vida a Deus, e um dia o nosso sofrimento aqui na terra vai cessar. Tem crianças que nem nasceram, foram abortadas. Tem crianças que nasceram doentes, com algum problema de saúde, que não podem andar, que não falam bem, com algum problema mental, que não enxergam. Sexta-feira eu estive aqui em Tibiri, na primeira igreja batista. Estava tendo um velório de uma ex-aluna minha, que morreu aos 30 anos de idade. Ela teve câncer de pele há uns 3 anos, ficou curada. Depois o câncer voltou na cabeça, um tumor na cabeça. Uma moça nova, bonita, inteligente. Ela ficou cega, perdeu o movimento das pernas. O viúvo estava lá, fui dar um abraço nele, ele também foi meu aluno, na mesma turma dela. E ele me disse: ela não fraquejou na fé 1 minuto sequer. Morreu, deixou uma menina de 12 anos de idade e um menininho de 2 anos e meio. A família dela não estava lá porque não aguentava, a família dele é que estava, e alguns irmãos que eu conheço. Também eu vim tarde da noite, eu vim depois, terminou minha aula, cheguei aqui umas 10h30 da noite. Mas com a ressurreição de Cristo, um dia todo o sofrimento terá fim. O sofrimento desse irmão, do viúvo, daquela menininha adolescente, pré-adolescente, do bebezinho que vai crescer sem mãe. Talvez o pai dele se case, tenha uma boa madrasta, mas não é a mãe, não é a mãe. Todo o sofrimento terá fim. Por fim, devemos celebrar o nascimento de Cristo, também a sua vida, sua morte e ressurreição, por quem Ele é, todas as bênçãos que Ele nos dá, tudo que Ele nos promete para o futuro, a eternidade de gozo celestial, mas por quem Ele é na nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o amigo presente na angústia, Ele é o nosso Redentor. Um dia Ele virá nos buscar. Devemos celebrar por quem Ele é. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de todo o universo. E estamos aqui para celebrar o seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, até que Ele venha, ou até que Ele nos chame. E aí nós celebraremos eternamente no céu, uma festa que não terá fim, nem interrupções.
Que Deus nos abençoe, irmãos.